o produto para a startup é o principal valor que ela tem, né? A construção do produto. Os vales da startup são grandes, né? Então você acha que um produto tá aí bombando, de repente, pum. Que daí você entra numa fase como empreendedor, né? Que, cara, você tem que pagar conta, aí você tem uma folha, aí você tem o caixa que tá acabando, Sim. daí você tem os clientes que não estão pagando. E daí a gente deixava o produto pro lado, né? Uhum. É quando a gente resolvesse tudo isso, que toma muito tempo do empreendedor, daí a gente falava, agora vamos olhar pro produto. E eu acho que se eu voltasse atrás, eu teria olhado mais para produto. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou o Gilmar. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor que está nos assistindo, a chegar mais rápido no próximo nível. E hoje, Gilmar, a gente trouxe um tema bem interessante aqui, né, cara? Um tema porque a gente vai falar de... Você já passou por isso, Gilmar? Você já foi adquirido por uma empresa, teve que ficar lá, e isso deve ter gerado várias questões, né? Gera algumas dores aí bem pesadas. E justamente hoje vamos discutir isso com o nosso convidado. Com o nosso convidado. A gente trouxe um convidado aqui que passou por isso e ainda tá no jogo dentro dessa empresa, né? Então aí, se você, empreendedor, tem a visão aí de vender a sua empresa para uma outra empresa, né, que vai adquirir você não tá no jogo aí de buscar só capital para investir na sua empresa, você tá querendo construir algo para levar, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre essas dores, né, como é que é as dores e também sobre os benefícios e como você tem que se preparar, né, para essa, como falar, esse jogo também aí, que é o jogo dos negócios. E hoje o nosso convidado especial aqui, que tem uma trajetória, inclusive numa das empresas, né, Gilmar? Na EBS, né? É com prazer que estou aqui hoje recebendo o nosso convidado, porque trabalhamos junto durante muitos anos. Começou com a gente lá atrás, como estagiário. Como estagiário! Com um esforço enorme, com vontade, garra, e acabou chegando na direção da área de tecnologias da EBS Sistemas, nossa primeira empresa. Quem não conhece a EBS Sistemas das antigas deve conhecer o Cordilheira, né, Gilmar? Que é um sistemão ali, né? Mas o nosso convidado aqui hoje é o Thiago Girelli, né? Então ele tem aí, né, uma trajetória desde a FBits, a galera do e-commerce conhece um pouco aí a FBits, teve uma participação pela Tray e hoje tá na Localweb, Wake. Thiagão, se apresenta, conta um pouco hoje aí do que é Localweb, é Wake, o que é? Fala um pouco do que você faz aí para nós. Beleza, Kaká. Valeu, Gilmar. Obrigado pela intro aí. Bem, hoje eu sou diretor da Wake, né? A Wake é uma subsidiária da Localweb. A gente, a Localweb, desde 2020 aí tem feito um trabalho bem grande aí com relação ao IPO e adquirir várias empresas. E nós, em 2022, mais ou menos, a gente optou por criar uma marca corporativa, né? Uma marca enterprise. E a Wake hoje é essa marca dentro do grupo do a gente nem chama mais Localweb do Localweb, né? A gente chama a empresa hoje de LWSA, e a gente é a marca Enterprise diz que cuida de grandes contas, né? Então a gente hoje está nessa parte da jornada aí. Como é difícil, né, esse brand, né? Porque para mim vai ser eternamente Localweb. É até engraçado, porque hoje quando você acaba vendo nas notícias, né, nos posts, alguma coisa, é assim, LWSA ex-Localweb, né? Então já acaba não adianta. Acaba o nome fazendo fica, isso, né? O nome fica. Fica com o nome do esposo ali, né? Não tem. É isso. Como eu também conheci bastante você nessa época lá do início, e até na FBits, que acabamos sendo um dos investidores lá. É verdade. Você podia contar para nós como é que foi essa trajetória de fundar a FBits até a venda? Que acho que muitos empreendedores vão gostar de ouvir isso, como é que foi, né, esse processo. Eu brinco, né, que eu acho que como empreendedor eu vivi todas as fases que uma startup pode ter, né? A gente viveu a fase de nascer, de ter sócio, de brigar com sócio, de sócio sair, de você precisar pivotar o negócio mais de uma vez, né? Então, o negócio nasceu... Então, a FBits, ela nasce em 2006, né? Então, como o Gilmar colocou ali, eu comecei a trabalhar muito cedo na EBS, com 15 anos eu comecei a trabalhar lá como estagiário, né?
Eu lembro disso, foi em julho de 2000... 2000 não, né? Mas antes de 2000. Foi em julho de 1995 que a gente começou a trabalhar lá. Eu comecei a trabalhar como estagiário. E desde cedo, né? Eu já tive essa noção que eu iria trabalhar com tecnologia, né? Eu venho de uma família de contadores, por incrível que pareça, né? Toda a minha família está ligada ao escritório de contabilidade do meu pai. E depois o meu irmão acabou indo para um outro caminho, mas na contabilidade ainda, e eu fui vamos chamar assim, a ovelha negra da família, né? Acabei indo para a área de tecnologia. E trabalhei na IBS durante 12 anos, né? Foi o tempo que eu fiquei na IBS. Em 2006 eu saio da IBS e a gente decide montar uma empresa chamada FBits. Por que FBits? Porque FBits é fábrica de bits, daí virou FBits. Que era a ideia de ser uma fábrica de software. Em 2006, Curitiba estava vivendo um momento bem forte de desenvolvimento, né? Sim, estava trazendo muitas empresas para cá. A gente tinha várias grandes empresas aqui e a gente nasceu com uma ideia de desenvolver softwares para a internet, para a web, que estava nascendo, tudo estava nascendo. A gente percebeu que esse negócio não ia parar de pé já nos primeiros meses ali, porque você competir em 2006 com Índia, né? E a gente já não conseguia competir com valor hora homem, era muito caro e era um efeito muito sanfona, nesse sentido de você ter projeto uma hora, não ter projeto outra hora, então era muito difícil fazer isso. E eu também tinha saído da IBS, e a IBS na época estava crescendo muito, né? Acho que nessa época, e né? Sempre foi desafiador trabalhar com software, nessa época era mais desafiador ainda. E eu falei, cara, eu não quero atender muitos clientes, porque, nossa, dá muito trabalho, suporte pra caramba, não sei o que e tal. Falei, vamos fazer um negócio diferente. A gente foi pra essa área fazer um negócio diferente, mas logo a gente viu que ia ser muito difícil a gente crescer, ia ser muito difícil a gente, enfim, crescer muito, né? E daí a gente começou a pivotar o negócio e a primeira fase que a gente fez foi pivotar o negócio para ser especialista em alguma coisa, porque a gente era muito generalista, né? A gente começou a desenvolver produto para agronegócio, produto para B2B, produto para mercado, produto para o ensino e não tinha muito foco, né? A gente percebeu que a gente não tinha muito foco. E a gente acabou caindo, por coincidência do destino, no e-commerce. Em 2007 a gente... Então, num ano dessa transição, vocês já pivotaram, a gente já passou por no tudo primeiro isso. ano. Uhum. E daí a gente acabou caindo no e-commerce, daí a gente mudou até o headline da empresa, falamos, agora a gente é uma empresa especialista, fábrica de software especialista em e-commerce. Daí a gente começou a fazer projetos de e-commerce, desenvolver sites, fazer integrações, conectar ERP, conectar várias camadas aí. No início era tudo mato, né? Não existia Netshoes, não existia Americanas estavam começando, não tinha nem ponto frio. Então, assim, os sites eram muito diferentes. Hoje nem ponto frio existe mais. Ninguém comprava web. O Submarino tinha acabado de ser lançado, né? Então, assim, era muito diferente tudo, né? Tudo era muito diferente. Mas mesmo assim, a gente percebeu que a gente não iria conseguir chegar em algum lugar sendo só fábrica de software. E daí acho que teve uma grande virada, né? Em 2009, 2010, a gente faz uma viagem para os Estados Unidos, eu e o meu sócio na época. E a gente vai para os Estados Unidos numa feira de e-commerce, e essa feira, uma feira que na época era chamada Shop.org, que era uma divisão da NRF, para o digital era separado do offline, era separado do online nessa época. E a gente vai para essa feira e a gente volta assim, cara, o negócio vai mudar muito. E a gente precisa começar a construir produto baseado nisso. Vamos pegar toda a expertise que a gente já tem de fábrica de software aqui com e-commerce e vamos começar a construir alguns produtos. A gente começa a construir produto, né? Começa a construir um primeiro produto, que era um buscador, que eu trouxe muito know-how que eu tinha lá do tempo da IBS. Quando a gente comprou o FiscoWeb, que a gente tinha um problema lá de fazer pesquisa, eu trouxe um produto que conectava isso, eu conectei isso no e-commerce e começou a dar certo, e a gente começou a escalar esse produto. Porque era um problema e-commerce com muitos produtos, pesquisar, exatamente, né? Nossa, eu lembro desses problemas. Hoje isso é tão resolvido, mas na época era um super problema. Super. E a gente começou a avançar com esse produto, né? E a gente começou a já encaixar, trazer mais ideias de fora. A gente precisa criar um ecossistema, precisa ter plataforma, precisa ter buscador, precisa ter e-mail, precisa ter gateway. E daí eu acho que a gente começou a desenvolver essas várias frentes. E daí a gente entra
na terceira fase do negócio, né? Que é pivotar completamente o negócio Eita! para produto, né? E a gente começa a escalar nisso. E aí a gente, enfim, tem uma ruptura ali de um sócio que na época estava na empresa. Esse sócio sai do negócio e a gente traz um investidor, né? É claro que aqui eu tô tentando compactar a história, mas teve bastante páginas nesse livro. Sim. Mas aí a gente Então traz vamos abrir ali, dar uma participação para o investidor, captar um investimento, que é o que todo exatamente. mundo... E a gente entra nesse mundo e a gente sai de ser uma empresa, eu brinco, né? Que a gente sai de ser uma empresa LTDA para ser uma empresa SA. Uhum. E daí a gente traz um fundo de investimento, que é um venture capital, que não era... Nessa época era muito diferente os sistemas de startups, essas coisas, a gente não conseguia ter acesso a nada, era muito diferente, não existia esse dinheiro, né? O ecossistema no Brasil, então, era zero, né? E a gente traz um venture capital que entra na empresa, né? E daí começa o investimento. Daí, com esse investimento, a gente abre o escritório comercial em São Paulo, a gente monta uma estrutura comercial. Eu praticamente, desde 2012, eu tô nessa vida aí de caixeiro viajante de São Paulo. Faz 13, 14 anos já que eu viajo muito para São Paulo, assim, né? Porque, querendo ou não, o nosso negócio está muito concentrado lá, em termos de venda. E a gente começa essa fase. E daí eu acho que a gente comete um primeiro pecado capital, né? A gente não tem foco. A gente tem vários produtos que exigem demais investimento. Nessa época, a gente tava crescendo bem, a gente sempre cresceu muito, a FBITS. Só que daí o que acontece, né? A gente estava entrando numa crise, né, econômica, que foi o subprime lá em 2009, lá nos Estados Unidos. Uhum. Seca os investimentos. A gente não consegue aportar mais dinheiro na empresa, né? E daí, em 2013, ali, mais ou menos, aí o Gilmar entra como sócio no FBITS, né? Entra como o segundo investidor na empresa, né? Nessa época, a gente usa esse reforço de caixa para continuar essa estratégia, né? Mas a gente já começa a olhar que a gente precisaria fazer uma saída estratégica, né? Daí a gente tem, de 2013 até 2016, que foi a venda, a gente teve um cenário no Brasil que foi muito desafiador, né? A gente teve, enfim, a queda da Dilma, a economia andando para trás, a gente teve Copa do Mundo aqui, coisas que complicaram muito a nossa vida, né? Muitos e-commerce fechando, porque daí tiveram que simplificar suas coisas. E daí Muitos novos entrando com produtos mais baratos. Então, foi nesse momento que começou a fazer sentido você começar a pensar... numa saída estratégica, né? Nessa época, a empresa, ela já, como uma empresa SA, você é obrigado a criar uma certa governança, né? Que a gente, como startup, a gente até tinha muita governança na FBITS. A gente sempre foi uma empresa que foi muito organizada do ponto de vista financeiro, processual, projetos. A gente sempre foi uma empresa muito focada nisso. Só que aí com o SA, a gente passou a ter esse nível de governança. Então, isso facilitou até a venda para a Local Web em 2016, né? Porque a gente já tinha auditoria. Então, os caras, vão fazer auditoria. A gente já era auditado, por exemplo, pela KPMG. Então, assim, por causa do fundo do Venture Capital, a gente já tinha tudo isso. A gente já tinha, né, um planejamento financeiro, tal, era tudo organizado. Você não tinha funcionários como PJ, por exemplo. Você não tinha, era tudo CLT. Então, a gente já tinha passado dessa fase, até isso facilitou muito a venda, né? Porque não teve escrow, não teve nada, porque, a gente não tinha nada para ter embaixo do tapete. E daí a gente entra nessa fase de fazer a venda, né? E daí E como que foi esse processo emocional ali? Esse processo de, uma empresa que eu construí em 2006, 2016, 10 anos. Exatamente, né? Como e daí tomar essa decisão, como é que foi o processo emocional disso? Sabe, Cacá, assim, isso desde o começo, né? A gente sempre teve uma noção que depois que a gente encaixou a estratégia de produto e a gente virou uma empresa de produto, e eu acho que esse eu acho que é um desafio. A gente sempre teve noção que o mercado iria se consolidar, né? Isso porque o mercado americano já começava a dar sinal que iria se consolidar lá. E querendo ou não, guardadas as devidas proporções, Brasil, né, até hoje,
a gente se assemelha muito com o mercado americano Sim. em algumas características, principalmente nessa parte de software. Uhum. Então, assim, a gente falou, cara, vai consolidar, outros mercados já estão consolidando, RP estava em plena consolidação, acho que foi o primeiro mercado a consolidar. O mercado que o Gilmar, né, que a IBS era de contábil, estava em consolidação também, né? Já consolidou, né? Hoje você tem pouquíssimas empresas fazendo isso. Então, assim, a gente falou, vai consolidar de alguma forma ou de outra, né? E consolidar vai ser adquirido por alguém, vai fazer parte de adquirido. algum... Só pra gente falar, porque é amplo, né? A gente no processo, né, de FBITS, a gente tentou... Concorrente tentou adquirir nós, né? A gente não achou que era uma boa saída estratégica. E a gente acabou indo com a Local Web por uma consolidação, né? Então, a gente já sabia disso. Aí você... desde o começo, eu já tive isso muito certo na vida, né? Que com relação à área profissional, que esse mercado iria consolidar. Então, para mim, o desapego emocional, ele não foi tão grande, né? Tá. Não foi tão grande assim, porque eu já sabia Negócio, que isso iria né? acontecer. Exatamente. Eu tenho apego, é o que eu brinco, né? Com a minha família, né? Esse é o apego, né? Com os filhos, com a mulher, com meus cavalos, né? Esses são os apegos que eu tenho. Que legal. E depois, Thiago, depois que vendeu, que os empreendedores que estão assistindo a gente tem sempre essa dúvida, tá, que acontece depois? Ou seja, logo após a venda ou pós-venda, essa junção empreendedor, agora eu não sou mais empreendedor, mas eu continuo pensando conta um pouquinho como é que foi isso. Aí eu acho que entra um ponto que a Local Web, LWSA, né, acho que sempre priorizou, né? Eles sempre tentaram, né, em todos os processos de venda, fazer um match de cultura, né? Então, assim, para que o choque fosse menos possível com nem relação... sempre acontece isso, nem né? sempre acontece, exatamente, né? Mas eu tive essa sorte, eu acho que é uma sorte mesmo de encaixar isso, porque não é fácil você... né? Então, eu fui funcionário durante muito tempo, né? O Gilmar foi, inclusive, o meu patrão na época, vamos chamar assim, né? Durante muito tempo. Daí, num período, eu virei o executivo, né? Como empreendedor, sendo você era patrão de você mesmo durante uma época, e depois a gente teve um conselho, né? Quando a FBITS foi investida em 2012, a gente teve um conselho até 2015. Então a gente tinha chefe, que era o conselho, né? A gente tinha chefe, que era o conselho. Parece que não, mas Parece que não, mas você tem um chefe, você tem uma alçada, você tem que pedir permissão para algumas coisas e assim vai. Então, para mim, não foi uma questão, até porque eu tive muita sorte das pessoas também que compraram a FBITS na Local Web e que tocaram esse projeto comigo também. Eu me dou bem com eles até hoje, eles estão na empresa ainda, são pessoas ótimas. E assim, mas é difícil você tirar a chave, né? Você virar a chave, né? Porque, querendo ou não, uma hora você toma umas decisões sozinho e tem horas que daí você não pode mais tomar uma decisão sozinha. Né? Você tem que começar a compartilhar decisões ou levar decisões que antes era na tua alçada, agora não é mais. Então, também você tem que desprender um pouco do teu ego, né? Eu acho que esse é deixar o ego de lado, muitas vezes, e saber que agora você é uma empresa adquirida e que você está num processo de earn-out, né? Que eu fiquei lá durante 2 anos num processo de earn-out, né? Num processo que era earn-out, que ainda eu precisava prestar conta para os meus antigos sócios, né? E ainda tinha que fazer o papel de executivo dentro da empresa, né? Você também passou por isso, né, Gilmar? É parecida a história com a IBS, porque a IBS também foi adquirida pela Sage, né? E aí você passou um tempo lá, né? Aliás, o empreendedor, acho que com ele não vai acontecer, mas vai. Vai. Você tem até chegar no momento de venda, decisão de venda, depois achar você vai vender para quem? Alguém que bate com você, com as ideias. E pode ter certeza, tudo que você pensa não vai ser exatamente isso, vai ser diferente. Vai ter que se adaptar a esse novo modelo. Você passa de empreendedor, passa para um período de transição e depois você vira um executivo desta empresa ou você acaba saindo. Então, isso é o desenho para todo empreendedor que nos ouve aí. Vai passar por isso de uma forma boa, como o caso que o Thiago falou, ou até de formas ruins, né? Como já vimos vários aí. Você passou quanto tempo lá, Gilmar?
4 anos. 4 anos. A transição de E 4 anos. você, Thiago, tá lá Há até 9. hoje, há Até 9 anos, 9 né? anos. Como é que tá esses 9 anos aí desse pós aí? Então, eu, desde que vendi, né, a FBits e virei executivo, vamos chamar assim, eu também quis e quero, né, trazer participar de uma coisa que é muito diferente de ser uma startup, né? Porque daí você tá numa legal. corporação que é grande, que ela é enorme, né? Tem 4.000 pessoas, né? Então, assim, você daí é uma empresa que você daí tem... Você precisa desenvolver outras skills, né? Sim, Que eu acho entender que de governança corporativa, né? Ter toda a questão de uma estrutura mais encorpada. Essa é uma coisa legal, né? Que talvez, Thiago, a gente pudesse dizer para o empreendedor. O que pessoalmente ele deveria se preparar? Porque normalmente a gente fica pensando no produto, na empresa, mas pessoalmente poucos se preparam para essa mudança, porque é uma mudança que vem e não dá tempo mais, né? Ele acaba não se adaptando às vezes ao processo, porque não se preparou mentalmente. Muitos é de fato, né? Muitos não conseguem se encaixar no modus operandi, né? Porque, assim, é o que eu falo, a sorte que eu tenho é que a Local Web ainda, ela deixa você empreender dentro da Local Web, né? Ah, legal. Então, Legal. eu me sinto ainda um pouco dono daquilo lá, e como eu me sentia dono na época da EBS, de me importar com as coisas. Tanto que a gente ainda mantém um escritório enorme aqui em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, tal. A gente tem um escritório aqui hoje com mais de 1.000 metros quadrados aqui. Uhum. E tá construindo um novo escritório. Então, assim, a gente tem uma estrutura enorme aqui. Não se desprendeu disso, né? Então, Legal. assim, eu me sinto muito empreendedor. Mas acho que a principal dica que eu posso dar é realmente, acho que, tentar encaixar. Tanto que, na época, quando a gente vendeu a FBits, a gente tinha outras opções. Tinha as outras opções, né? Na mesa para decidir. A gente optou, na época, e eu, pessoalmente, fui o cara que mais tentou convencer todos ali a gente vender para a Local Web, porque eu acho que era a que mais encaixava com as nossas ideias, porque a gente estava sendo adquirido por uma empresa que também era a Tray, né? Que também era uma empresa que fazia commerce, então era um complemento de produto, a gente falava a mesma língua, e a gente tinha outras opções que não era a mesma língua, né? A gente era opções que a gente ia ser Seria pior, né? Eu acredito que seria pior. Uhum. E depois de tudo isso, Thiago, olhando para trás, se você fosse começar uma startup hoje, o que você faria diferente? Olha, o empreendedor nosso tá ouvindo o nosso podcast aqui, tá vendo, o que você faria diferente? 9 anos Você já depois... falou do foco. Já falou do foco. Ou como que você se prepararia também, diferente? Eu acho que assim, pensaria... Gilmar, acho que foco eu acho que é um ponto essencial. Acho que a gente errou de desfocar, né? A gente se deslumbrou com algumas coisas, e daí que você tem os vales do empreendedor, os vales da startup são grandes, né? Então você acha que um produto tá aí bombando, de repente, pum! Isso é o que você mais orienta os empreendedores tem aqui, um vale né? ali, né? Que eu acho que tem muito a ver. Mas se fosse dar uma dica, cara, o produto para startup é o principal valor que ela tem, né? A construção do produto. E muita gente fica... Eu acho que se você tiver um bom produto, que você esteja alinhado com o teu mercado, com o teu cliente, saber ter essas questões muito afiadas, eu acho que você vai ter sucesso. Se eu voltasse atrás, eu teria olhado mais para produto. Olhado mais assim, cara, o que a gente precisa ter nesse produto aqui que vai ser diferencial, que a gente vai ter mais mercado, que a gente vai ter não sei o quê. Eu acho que a gente sempre demorou muito tempo para fazer isso. E acaba dando tiro para vários... Que daí você entra numa fase como empreendedor, né? Que, cara, você tem que pagar conta, aí você tem uma folha... Aí você tem o caixa que tá acabando, Sim. daí você tem os clientes que não estão pagando. E precisa contratar E daí gente. precisa contratar gente. E daí né? eu falo, cara, eu lembro que cada vez que contratava gente, eu falava, meu Deus, é máquina, não sei o quê, mas ainda não tem posição. Nessa época a gente nem se falava em home office, essas coisas, nem existia essa possibilidade, né, de a gente trabalhar home office. Então, assim, sempre foi muito... e daí a gente deixava o produto pro lado, né? A gente deixava o produto... Quando a gente resolvesse tudo isso, que toma muito tempo do empreendedor, daí a gente falava, agora vamos olhar pro
vamos olhar pro produto. Eu acho que se eu fosse optar, eu teria trazido alguém para tratar todas essas coisas que não tem nada a ver e ficaria eu só focado em produto 100%. E a gente, nossa, Thiago, a gente vê muito isso aqui ainda hoje, né? A gente, desde quando a gente fundou em 2023 a Start Growth, a gente analisou quase 2.000 startups, né? Principalmente a Mari, que faz a pré-seleção ali, ela fala muito isso. E a gente vê muitos empreendedores sem esse foco, sabe? Que você tá falando, né? E olha, você olha para trás e você fala, cara, eu devia ter foco. E a gente vê hoje, até hoje, pessoas assim. E essa é uma bandeira que você, né, Gilmar, levanta muito, né? Porque às vezes os sistemas querem resolver tudo sem um foco, né? E às vezes, em vez de melhorar o core business do negócio, ele fica querendo criar puxadinhos no produto, né? E acho que isso é um aprendizado que você olha para trás e consegue... A gente olha, às vezes, uma startup iniciando com 11 módulos de produtos. Fala, gente, então, isso não vai dar certo. Melhor já seria um caminho para o empreendedor pensar, né? A respeito disso. Focar. Foca no que você é bom, foca no que é diferencial e não inventa, porque começa... Os clientes... não importa, os clientes vão pedir. E se você cai nessa tentação, você começa a fazer o que os clientes querem, aí... Sim, e não foca, né? E não decide esse foco. Ah, eu quero ser A, B ou C. Meu Deus, mas se eu fizer... Fica naquela, né? Se eu for pro A, eu vou perder o C e o B. É isso aí. Né? Meu Deus, o que é uma dor latente. Né? Como é que você chegou a essa conclusão? Hoje você consegue chegar a essa conclusão, mas teve um momento lá atrás na FBIT, lá num ano, você já perceberam alguma coisa? Depois mais 3 anos, né? Eu acho, Cacá, que assim, hoje eu falo, né, que é os cabelos brancos que deram essa percepção, né? E na época... Você não tem ainda. Thiago. Você falou e me senti até mal aqui. Eu tenho alguns aqui. Mas esse know-how, essa experiência, a gente adquiriu com o tempo, né? Quem me dera eu ter 26 anos e com a experiência de cabeça que eu tenho hoje, né? Eu acho que eu iria fazer uma empresa de bi, não de mi, né? Então, assim, quem me dera, né? Só que eu acho que a gente demorou muito, né? E na época a gente caía exatamente nesses erros, né? Com a questão de a gente, nós vamos perder essa venda, nós vamos perder isso aqui, mas era um negócio que não tinha nada a ver com o nosso negócio, a gente fazia. E daí... E a gente errou muito nisso, muito na execução. Aí isso trouxe um peso, né? Sim. Trouxe um peso enorme. O Gilmar viveu as épocas. Trouxe bastante atrito nas operações, atrito com os sócios, atrito com os investidores... Porque no final, cara, é um negócio, né? É um business e a gente precisa dar resultado e... Ou seja, né? Além disso que você tá falando, acho que tem que ter um alinhamento com os sócios lá atrás, porque às vezes é essa discussão, né? O sócio quer ir pro A, né? O outro quer ir pro B, o outro quer o A, o B e quer mais o C, né? Ou seja, não houve um alinhamento antes dos sócios de que como que essa empresa vai... É uma discussão, né? Entre do produto e vendedores, né? Tiago, agora só do outro lado. Agora você está do lado de cá, já participou de alguns processos de aquisições feitos pela Wake e toda essa estrutura. Como é que você olha alguém? Se fosse olhar uma startup, hoje os empreendedores estão assistindo a gente, eles sempre têm essa pergunta pra gente, né? Você pode falar até quantas startups da Local Web já adquiriu desde eu posso, essa informação pública, sem problema nenhuma. A Local Web adquiriu mais de 18 empresas, né? Durante o processo de história dela, né? Então... E o que vocês olham hoje? Hoje a Local Web, ela tá montando um ecossistema, né? Para fornecer serviços para o varejo, né? Então, assim, hoje a gente tem soluções que vão desde PDV até sistema de atendimento e passa por toda a jornada, né? Então, a Local Web montou um plano estratégico que a gente olha a jornada, né? Que o varejo tá. Então, desde o processo de compra, aquisição de clientes, retenção do cliente, de pagamento, de estrutura de RP, de emissão de nota fiscal, de PDV, de transação web, de financeiro, fintech, integra tudo isso dentro de um portfólio só, né? Então, essa é a estratégia. Então, se eu fosse um empreendedor hoje, tivesse algum produto nessa linha, eu teria que complementar vocês, seria por aí o caminho. Hoje a Local Web estuda exatamente isso, né? Complemento de portfólio de produto, né? Hoje todas as aquisições foram olhando essa jornada, né? Interessante isso, né, Cacá? E o
perfil dos empreendedores, porque não, A desculpa. gente é diferente, né? A gente é diferente. A gente olha mais o perfil, né? Exatamente. Mas o perfil é importante hoje Total. do empreendedor. O perfil, ele passa a ser importante porque vai muito dizer o que o produto também foi construído, né? Porque o perfil do empreendedor também demonstra isso, né? Então, assim... Essas 18 empresas que vocês adquiriram, os empreendedores continuaram lá? Uma parte, sim. Uma parte, sim, uma parte não. Uma parte acabou saindo, enfim, foram tocar outros Porque projetos. para nós aqui é muito importante, né, Gilmar? A gente fala às vezes 60%, 70% para a gente investir numa startup é o empreendedor. Né? Porque a gente tem que olhar para ele e falar, cara, esse cara vai conseguir pegar essa grana e colocar no lugar certo, vai ter firmeza, vai ter foco. Né? Vai ter uma direção consolidada. Bem, não sei, mas eu acho que vocês... lá... acho que vocês estão num estágio diferente, né? É diferente um pouquinho. É diferente, né? Porque a Locab já tá... quando a Locab compra a empresa, é no último estágio já, né? Já na Série A ali... A empresa já tá consolidada, a empresa já... né? A empresa... Está tracionando ali. Exatamente. Já tem um certo relevância, um tamanho, um complemento, né? O produto já está mais estável. Eu acho que isso também é bacana de se falar, porque é justamente o nosso caso. A gente investe numa startup olhando para a empresa como a que você trabalha, que a gente pode vender ela depois, porque esse é o objetivo nosso, né? Ajudar a crescer. Aconteceu com Ponto Mais, aconteceu com Fretify, aconteceu com a Leads to Be, né? E assim vai. A gente sempre pensa assim, é bom a gente saber e é bom a gente passar para o empreendedor essas visões, sabe? Porque muitas vezes ele não foca no produto, ele não foca nele, porque a transição, quem vai tocar é o empreendedor, não é a gente. A gente normalmente é o primeiro que sai, né? A gente como anjo ou como primeiro investidor é o primeiro a sair fora quando há uma venda. Eles não querem a gente. Sim. Porque agora eles querem eles dar o toque da direção do negócio. Então o empreendedor tem que ter essa preocupação. Eu acho que tem vários exemplos de mercado, né? De empresas que nasceram com o objetivo de resolver uma dor de um grande e depois foram lá e foram vendidas. Exatamente por isso. Não, você citou até nos bastidores aqui, né? O Mercado Livre. Como é que é a história do Mercado Livre ali do... O Mercado Livre comprou uma startup que nasceu para resolver uma dor do Mercado Livre, né? E era de um ex-funcionário do Mercado Livre que conhecia a dor, né? E como que foi lá aquele... Você que bateu lá na porta da Local Web, a Local Web que bateu na sua porta, você falou que tinha outros, né? Como é que foi esse momento ali também? Como até a gente acabou crescendo nessa parte também, Cacá, quando a gente virou a SA, eu brinco disso, a gente também tinha já... A gente contratou um escritório de M&A, né, na época, para... o primeiro momento nosso era fazer novas rodadas de investimento, né? A gente, vamos chamar assim, nos nomes bonitos, a gente foi Séries A e Séries B, né? A gente fez 2 rodadas de investimento. E a gente buscava uma terceira. Só que o mercado, Cara, eu lembro que a gente falou com muitos fundos, muitas empresas. Muita processo... quanto, assim, só pra gente... eu acho que eu fiz mais de 30, 40 reuniões, fácil. Apresentações. De apresentações, pitch. E avança pra próxima etapa. E avança pra próxima etapa, e daí o cara fala, esse negócio não vai parar de pé. Isso em 2013, 2014, 2015. Ou seja, que ainda não é igual hoje, que tá cheio de VCs né? Pegou aquela crise lá logo da Dilma, aquela confusão. Exatamente, pegou. E eu lembro que foi uma das coisas bem emblemáticas para mim. Eu fiz uma reunião, que foi, na verdade, um café da manhã, num hotel lá em São Paulo, no Hotel Emiliano. A gente fez um café com um gringo. E, cara, eu lembro que, o cara não escutou nós 2 minutos. Ele falou, não, esse negócio não para de pé. E saiu da mesa. E deixou até a conta pra gente pagar da água que ele tomou. Aí eu falei, caramba, esse troço vai ser... Que história! Esse é o momento que o empreendedor passa, viu? Passa. Você escuta muito não, né? A gente passou por muito não. E daí acabou culminando de a gente ter esse escritório que ele foi meio também nos direcionando, falar, cara, eu acho que a gente pode ter uma saída estratégica que vai ser melhor do que a gente trazer um novo fundo de investimentos. Quero até saber, assim, que dica que você dá hoje, né, cara, com essa experiência, inclusive, para os empreendedores que estão aí querendo buscar um investimento de uma corporação, como a Local Web, por exemplo, né? Como é que o cara tem que se preparar
né? Que não é só coisa ruim também. Tem Não, coisas boas. claro que é coisa boa. Claro. Exatamente. Eu acho que assim, eu até brinco, né? Que a gente precisa entender um pouco a cabeça de como funciona a cabeça do investidor, né? Pra gente conseguir Boa. falar a mesma língua e até falar a língua que ele quer ouvir. Então, assim, você tem que mostrar que a empresa tem potencial de crescimento, né? Uhum. Você tem que mostrar que você está organizado o suficiente para administrar o dinheiro dele, porque eu acho que no final é sobre isso, né? Você vai receber um aporte e ele vira teu sócio. Você tem que estar disposto também a dizer que você vai ter a governança suficiente para fazer bem esse investimento e acho que deixar muito claro onde isso vai ser gasto, esse dinheiro. Se você vai gastar com a estratégia de aquisição de novos clientes, se você vai gastar com a estratégia de desenvolvimento de produtos, se você vai gastar com a estratégia... Porque é muito boa a sensação de você entrar o dinheiro na tua conta lá e você falar, nossa, agora... Resolvi a vida. Resolvi a vida, mas daí você agora tem as metas que foram comprometidas. E eu acho que uma coisa, Cacá, que eu aprendi também nessa vida é você ser sincero, né? Porque... Pô, tem muita startup que faz uns nem evaluation, né? Faz umas projeções assim que são... Que ninguém vê que todo sabe que não vai dar certo. Que não vai dar certo e daí apostam também numa questão que é um negócio inflado, que a gente sabe vai dar problema. Então, assim, aí nem você acredita naquilo, como é que você vai executar um negócio se você nem acredita? A gente falava antigamente, né, aquele termo que papel aceita tudo, hoje não tem nem papel mais, mas é aquilo, a planilha aceita tudo. O Excel é bom de fórmula, né? Nossa eu Senhora. lembro, acho que uma dica boa também, baseado na conversa que ele teve, me lembrei aqui agora de um caso que aconteceu com a gente na EBS. Quando a gente vendeu a empresa, é muito importante a gente perguntar por que eles estão te comprando. Porque talvez a gente não pergunta isso. O cara acha que é um negócio, que é não sei o quê. Às vezes não. No caso da EBS, eles queriam o produto. O produto EBS era melhor que tinha no mercado. Então eles queriam o produto, não era a empresa exatamente, sabe? Sabendo disso, você pode focar suas ações em cima do produto que você vai ter sucesso nessa corporação, porque é exatamente isso que eles buscavam. Às vezes o empreendedor, quando acontece um M&A, alguma coisa, um investimento, ele não pergunta por que é que ele está sendo investido, por que é. Acho que é só o resultado. Não, às vezes pode ter um motivo por trás, que vai chegar num próximo motivo lá na frente, e daí se ele souber disso, ele pode trabalhar melhor internamente. São degraus, né, Gilmar? No caso da própria FBits, né, quando a primeira compra lá, foi legal que na compra, de cara a FB já não tinha mais toda aquela monta de despesa, lembra que era bancar servidores, bancador, porque essa era a OKM, era exatamente isso. Então batia, beleza, já tira aqui alguns milhares de reais de custo e a empresa passa a ser super lucrativa no mês seguinte, é uma coisa fantástica isso. Passa da margem de uma hora para outra. De uma hora para outra passa da margem, que não tinha. E é isso. Olhando para isso, você tem coisas boas aí que acontecem, principalmente se você se preparar para isso. E Thiago, o que você... Assim, vamos falar quais são os maiores benefícios? Né? Você, né, de empreendedor, né? Além disso que o Gilmar já falou, tem mais coisas? Eu lembro que um dos maiores benefícios que eu tive, pessoal, né? Isso foi pessoal mesmo, foi o fato de não ficar mais com o peso, né? De você ter toda a responsabilidade em cima de você, né? Então, assim, querendo ou não, isso acaba desgastando, né? E a gente estava numa época que era isso, né? Então, logo no início, né? No D+1 ali, no D dias depois da aquisição, eu lembro que, nossa, falei, agora tenho mais gente para ajudar, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente tirou todo o peso, né? Então, hoje eu vejo que para você ter uma empresa maior, com uma estrutura de caixa muito mais saudável, né? Com uma estrutura mesmo para você fazer as coisas, né? Então, você conseguir executar. Hoje a gente executa, não dá nem para comparar, né? O quanto a gente executa hoje comparado com o que era o passado, né? Para a gente construir hoje software, estratégia, hoje você tem uma posição favorável, né? Comparado com uma startup. Que você tem uma posição bem... Que você, obviamente, é startup, daí tem os prós e contras, né? Uma empresa é um processo um pouco mais lento, não sei se mais lento, mas talvez mais eficaz, porque a gente precisa ter um nível de aprovação, você tem um orçamento, então são tudo coisas que você acaba tendo que desenvolver novas skills, né? Você tem que aprovar um orçamento, mas depois de aprovado, agora executar, meu filho, agora vai.
Agora tá tudo certo e vamos para frente e vamos medir os indicadores que a gente combinou e vida que segue, né? E é uma visão também, Gilmar, que você teve quando você vendeu a EBS lá atrás também? Você teve oportunidades também nesse nível ou teve coisas boas, né? Para mim, a coisa... o que eu tirei de lição muito importante foi contato com esses grupos americanos, no caso ingleses ou coisa assim. Eles têm um foco muito forte em vendas. E esse aprendizado, eu acho que vale mais do que o dinheiro da venda, porque fica com você. Eles estão sempre preocupados. Quanto que eu vendo, como é que eu posso melhorar, quanto eu posso vender mais. O foco é 90% nisso. E nós ficamos focando em outras coisas. Às vezes aqui o Brasil é mais... Focando no produto e melhorar o muito produto. melhor produto. E muitas vezes você não olha para isso, né? Então, uma das coisas que eu lembro nas reuniões que a gente tinha num grupo multinacional, que era: traga a lista das tuas pessoas, quero conversar sobre a tua estrutura. Eu falando, por que a pessoa quer discutir isso, né? Daí ele falava, como é que tá a tua área tal? Eu falei, bom, beleza, então tá. Agora, quantas pessoas você tem em vendas? Marketing e vendas. Se não for 30% disso, você tá no caminho errado. Então esse é o conceito que você traz para você. E eu levo até hoje isso, sabe? Como é que você tá? Eu tô com 40 pessoas no produto, em vendas, tenho 20. Num grupo desse você já estaria ferrado, na verdade, porque vai ter que mudar. E esse é um aprendizado que eu guardo para mim, sabe? 30% do teu negócio tem que estar em marketing e vendas, senão você não cresce. E até antes da EBS, acho que você tinha uma noção disso, mas você teve mais com essa quando foi adquirido. Tinha noção de vender em escala, sempre queria buscar escala. Mas de repente você tem um insight que vem daqui que é diferente, que você usa isso e fala, nossa, que faz sentido. Faz muito sentido, né? Tanto é que na época teve muitas aquisições de empresas semelhantes à nossa, com valores maiores até. Mas eram quais que tinham valores maiores? Aquela que focou em vendas. Ou seja, vendia mais, logicamente, tem mais valor para esses grupos de fora. E a gente focava muito em qualidade. Então, às vezes, tem que dar uma equilibrada. E o empreendedor tem que pensar nisso. Tem uma estrutura boa de vendas, porque talvez seja isso que te atrai também. Sem venda não tem crescimento, né? Mas, gente, o papo tá muito bom, né? O papo tá muito legal, mas nosso tempo tá acabando. Tá acabando já passou aqui acho que 50 minutos já. Nossa senhora. E nesse momento, Thiago, a gente faz um bate-bola aí com você pra gente entender, se a gente faz pra todo mundo que vem aqui conversar com a gente, parte, né? transmitir um pouco do conhecimento e experiência pros empreendedores, a gente faz 6 perguntinhas, né? E eu vou começar aqui, eu vou fazer um bate-bola, Gilmar, você me ajuda aí. Qual o livro que você indica, um livro que talvez transformou a sua visão, ou um livro atual que você quer compartilhar com esses empreendedores que nos assistem? Cara, tem alguns, né? Que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Eu acho que eu sempre gostei muito de ler biografias, né? Eu acho que é muito legal você aprender com a experiência dos outros, né? E um livro que me marcou, assim, tem 2, né? O primeiro é o do Phil Knight, lá do fundador da Nike, a biografia dele, A Marca da Vitória. Eu acho que vale a pena para qualquer empreendedor ler. E depois até, se quiser assistir o filme, que também conta um pouco lá, o filme da Netflix, da Marca da Vitória também, que ele é baseado no livro, baseado na história da Nike, mas, puta, vale a pena ver, porque hoje quando a gente olha a Nike, mas, puta, lá ele conta como é que a coisa aconteceu, como é que ele criou, como é os perrengues que o cara teve, então, legal. Isso mostra isso aí. E o outro livro que eu também... E daí eu trago muito esse paralelo do empreendedor com o esporte, e eu acho isso muito interessante, a biografia do Rafael Nadal, que também é um super atleta, né? E é legal também daí você ter o outro lado de quão obcecado você tem que ser pela perfeição, o quão obcecado você tem que ser por algumas coisas para você chegar no topo. Então, acho que são 2 coisas que legal. Eu acho que vale a pena. Nadal, e eu gosto de tênis e não li esse livro, rapaz. Você não é a primeira pessoa que indica, muito legal. E eu queria fazer perguntas sobre inspiração ou influência. Hoje, quem seria a sua referência profissional? Tem muita gente que fala do Steve Jobs, né? Eu gosto do Steve Jobs, mas não é a minha principal influência, não.
Eu sempre gostei muito da história do Bill Gates, principalmente por estar dentro do contexto mais próximo de software, né? E daí já li todos os livros que ele fez, já li várias coisas sobre ele. E eu acho que ele sempre foi uma inspiração, assim, porque, pô, foi um cara que aproveitou muitas oportunidades, soube enxergar coisa que ninguém estava enxergando. E era também... Dentro de coisas que já existiam. Dentro de coisas que já existiam. Sobre fazer diferente algumas coisas, né? E transformou, né, o negócio, assim. E depois também, um cara que acabou me inspirando muito é o próprio Satya Nadella, lá que tá na Microsoft, né? Que é o terceiro CEO da Microsoft, que, pô, daí o cara em 10 anos transformou a empresa, que era simplesmente uma fábrica de uma empresa que fazia o Windows, né? Para ser o que é a Microsoft hoje, que continua sendo uma das principais empresas do planeta em termos de tecnologia, né? Sim. Então, para mim, essa história sempre... deles foi boa. Que legal. Tiago, se você pudesse voltar lá atrás, que conselho que você daria pra você? Olha que boa, hein? Se fosse... Foi aquele cara do 26 anos que você comentou aqui no podcast. Cara, eu daria um conselho pra ele, eu faria, cara, tenha foco, olhe pro produto. Né? Eu teria, se eu tivesse um mentor nessa época que me falasse isso, seria isso. Olhe pro produto, vamos olhar essas prioridades aqui, foque mais nisso. Acho que tenha foco numa única coisa, né? Seja menos teimoso, né? Com algumas coisas, né? A gente tá discutindo isso antes, com algumas coisas. Acho que esse conselho que eu daria para mim mesmo lá atrás. Se você fosse pensar assim em termos, qual seria a competência essencial para um líder construir times de sucesso? O que você elencaria para a gente? Sem sombra de dúvida, resiliência. Sem sombra de dúvida. Eu acho que na vida, como na empresa, como em qualquer lugar, a gente vive altos e baixos todas as horas, né? A gente tem horas que a gente tá no alto, tem horas que tá embaixo. A gente precisa ter resiliência para sair do lugar e mover para frente, né? Sem sombra de dúvida, resiliência. Legal. Network, Thiago, como é que você enxerga o papel do network para um empreendedor de startup? Acho fundamental, né? Acho que todo empreendedor, querendo ou não, tem que acabar desenvolvendo essa skill, né? Eu, por exemplo, eu sempre brinco com a minha esposa, ela que me ajudou muito a me desenvolver nesse ponto, né? Porque eu sempre fui um cara muito inibido, muito tímido e tal. E quando eu tive que começar a vender, eu lembro, cara, tem que botar... Eu lembro que botava um terno, uma gravata e não sei o quê. E com 26 anos, você tinha que vender projeto grande. Você tinha que dar um jeito, né? Então, o network, ele é essencial, né? Para você saber... quem são as pessoas que conectam com o teu negócio, quem são as pessoas que podem ajudar o teu negócio, como é que você cria esse nível de relacionamento, né? Então, network para mim é super essencial. Legal. E, Thiago, se nós fosse falar de um filme, uma série, o que você indicaria para os nossos queridos aí empreendedores de startups que estão nos ouvindo hoje? O que seria legal? Assim, o que você gosta? Cara, eu até assisto pouca série, sabe? Eu, pelo menos, gosto muito de ficção científica, mas aí para dar uma viajada mesmo, né? Eu gosto desse ponto de olhar para tirar foco. Mas uma coisa um filme que eu acho que todo empreendedor deveria ver é esse filme da Nike, né? Acho que esse filme, ele mostra exatamente, cara... A empresa já tinha um tamanho e estava perdendo e não conseguia servir. E o cara consegue se reinventar num negócio que, né, que é o tênis lá, a história do tênis. Então, acho que isso é essencial. E outro filme que eu gosto muito, que tem a ver com jornada, né, Star Wars, né? Eu acho que... adoro. Star Wars, como acho que... Como um bom nerd, né, Thiago? Exatamente, como um bom nerd. Por que o nerd gosta de Star Wars? Né? Cara, porque pra mim, acho que tem muito a ver com a jornada lá principalmente os primeiros, né? Que são os 3 do meio lá, mas enfim... de 78, né? Isso aí, que tem a ver com a jornada do Luke se transformar num guerreiro Jedi. Então, assim, eu acho que essa jornada... ela é importante para a vida, né? Tudo tem um tempo, não adianta você tentar apressar as coisas, que as coisas não vão acontecer. Sim, então, acho que é foco, persistência e deixa que o tempo vai resolvendo o resto. Tem coisa que só o tempo resolve.
né? E você falou do filme da Nike, tem o filme do Michael Jordan também, que fala da parceria que ele fez com a Nike. É um documentário bem interessante que eu te indico se você gosta dessa história, que mostra como é que ele conseguiu ter os tênis deles lá, que hoje tem alto valor dentro da Nike, né? Uma história bem legal também. Tiago, muito legal. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para os empreendedores depois desse bate-papo aí, como um resumo e etc. O que você acha que é essencial desse bate-papo que a gente falou que os empreendedores guardarem? Cara, eu acho que ter foco, né? Eu já falei bastante disso, mas eu acho que mas tem que falar. Tem que foco falar, é uma né? coisa que... Foco, eu acho que tenham foco, tenham resiliência nas coisas, busquem os parceiros certos, né? Tenham essa noção, né? Acho que e aqui parceiros de todos os tipos, né? Fundo de investimento, sócios, tudo que você tenha que ter no teu negócio para fazer funcionar, né? E não percam a vontade, né? De fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que esse é a fome, né? Eu acho que isso conecta com o livro lá do Nadal, que é isso, né? Pô, você mesmo nos altos e baixos, você tá todo dia lá e você, por mais a vitória que você teve no campeonato, amanhã você acorda e você vai ter que treinar tudo de novo, vai ter que treinar todas as coisas e não esqueça do básico, né? Bem feito e tal. Então, acho que não perder o foco, não deixar o ego tomar conta. Acho que isso tem muito, eu vejo muito assim, pessoas que acabam deixando o ego tomar conta, com grandes evaluations, com não sei o que e tal, e acabam esquecendo do primordial. Né? Tem um livro muito legal de um cara do Vale do Silício, que o nome do livro é O Ego é o Inimigo. É um puta livro que fala bastante disso. E por último, né, entender que você não faz a coisa sozinho, né? Que você tem que construir um time que seja melhor que você em muitas outras skills, né? Eu tenho essa sorte ainda que boa parte das pessoas que fizeram a FBITS acontecer estão comigo até hoje. Então, assim, são funcionários que são empreendedores dentro do negócio também. Então, acho que isso, cara, isso faz muita diferença, né? Você ter um time que realmente você possa contar. Na época da IBS, a gente só conseguiu fazer, acho que a IBS, porque a gente tinha um time que, eu lembro lá, né? Que era 33 pessoas, que era a idade de Cristo, que, cara, era fantástico mesmo. Eu fico feliz em estar aqui hoje nesse podcast com você, Thiago, porque o Thiago, além de trabalhar, a gente trabalhou junto há algum tempo, depois ele empreendeu, e mesmo eu perdendo ele como diretor na época, eu falei, puxa, como é bom ver alguém voando sozinho, né? É muito legal isso. E acabei virando sócio de novo, é muito legal pessoas assim, eu acho muito legal quando a gente tem ou funcionários ou sócios que a gente continua tendo relacionamento, principalmente amizade, que a gente tem as famílias e tudo mais. Exatamente. Né? E agradeço também ao seu pai, que trouxe ele com 15 anos para trabalhar com a gente. Ele falou, ele gosta de tecnologia, ensina ele... Bota esse piá para trabalhar. E ele apareceu no dia seguinte e hoje está aí esse profissional, baita profissional aí que a gente admira. Valeu, obrigado. Que legal. Prazer e, foi Gilmar, todo quero meu. agradecer você também, que mesmo doente aí, com sinusite, não pude deixar de participou estar aqui. aí, tá com o olho brilhando aí de gripe, mas não deixou de participar desse bate-papo com o Thiago. Agradeço muito você. E, Thiago, grato por esse apoio que você tá dando aqui nesse bate-papo para os empreendedores. Muito obrigado. Valeu. E espero que ver mais vezes você aqui nessas discussões aqui com a gente. Será um prazer. Valeu. Obrigado aí, Gilmar. E é isso Valeu, aí, empreendedor. Se você curtiu esse podcast, se você chegou até o final aqui desse bate-papo, curtiu e acha que tem alguma coisa que a gente não comentou desse assunto, ou tem alguma pergunta pro Thiago, ou para nós daqui da Start Growth, nosso objetivo é ajudar você a chegar mais rápido no próximo nível. E talvez essa pergunta a gente não fez aqui hoje, mas se você escrever aqui embaixo, onde você está assistindo esse vídeo, a gente faça ou responde especialmente para você aí nas nossas mídias. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo podcast.